Muito boa noite para você que nos acompanha em mais um programa Cidade Agora. Estamos chegando com o programa especial dessa sexta-feira, mais um programa inédito e estaremos falando sobre muitos temas aí da nossa cidade. Estaremos hoje contando com a participação da minha querida amiga jornalista Andréia Brito, trazendo também uma matéria, ou melhor, algumas matérias que a Andréia esteve fazendo, registrando lá na Secretaria Municipal de Saúde, que falamos aí sobre questões de capacitação das agentes de comunitários de saúde, sobre a questão de violência sexual e sobre tuberculose, também a questão da saúde do trabalhador, que vai acontecer um fórum para os trabalhadores de Teresópolis e outros temas. Além disso, nós estaremos no programa de hoje falando sobre dicas aí de agenda de final de semana e outras informações. Mas a gente começa rapidamente aqui o programa ressaltando mais uma vez a questão lá da polêmica sobre a estação de tratamento de esgoto lá na Cascata do Imbuí, que é especulada. Não é algo concretizado, não é algo oficial, mas nós sabemos extraoficialmente que há o interesse da Águas da Imperatriz de implantar no local. É uma comitiva de moradores da Cascata do Imbuí, esteve se reunindo com o prefeito eleito, Leonardo Vasconcelos, e ele comentou nesse encontro que, da sua parte, vindo posteriormente assumir a partir de janeiro, ele não é favorável a que se coloque a estação de esgoto, de tratamento de esgoto, da maneira como tem sido feito, porque pelo menos a necessidade de se debater e entender que tipo de projeto. Até agora não se sabe qual a modelagem da estação, a área que vai ocupar, e inclusive porque mexe na vida de famílias, porque famílias que têm casas ou terrenos ali nessa região abrangida, que hoje têm medo de verem seus imóveis serem desapropriados. Então, essa questão aí precisa ser debatida e a gente volta a deixar o espaço aberto sempre aqui para a Prefeitura e também para a Águas da Imperatriz. Dito isso, vamos cumprimentar a nossa amiga Andréia Brito, minha querida amiga jornalista e sempre colaborando aqui com a TV Cidade. Andréia, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Maurício. Boa noite. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Mais uma vez para fazer algumas reportagens para a TV Cidade. E nós vamos falar aí sobre o Fórum Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que está marcado para o dia 28 de novembro. Andréia, você esteve lá na sede do Conselho Municipal de Saúde, que fica lá na Tijuca, junto à Secretaria de Saúde, e esteve conversando com o presidente do SINDI-PMT, o Alexandre, e também com a doutora Dinéia, que é de uma das comissões relativas ao Conselho de Saúde, e eles falaram muito sobre a importância hoje cada vez maior desse cuidado com o trabalhador, né? Porque como o trabalhador da saúde vai fazer bem o seu trabalho se ele tiver também ele preocupado com a sua saúde pessoal, né? E a gente vai ver já já o que eles falaram aí nesse papo que você teve com os dois representantes aí da categoria, né? Sim, o que o Alexandre pontuou, né, o tempo todo para a gente foi da necessidade de fazer uma ponte junto ao poder público de apoio a esses trabalhadores, não só em relação ao cuidado com o próprio trabalhador da saúde, mas também em relação aos outros trabalhadores. E ele pontuou muito bem a questão dos caminhoneiros que durante a pandemia estiveram expostos, né, ao fazer transportes e inclusive sobre a saúde mental também, né, Maurício? Que a gente sabe que durante a pandemia os problemas mentais se acentuaram. É verdade. E é justamente isso que a gente vai ver, então, para começar esse material que a Andréia esteve fazendo aqui para o Nossa Cidade Agora, começando pelo papo da Andréia com Alexandre Vieira, o popular Alexandre Cabeça, que é o presidente do SINDI-PMT, o Sindicato
dos servidores públicos municipais. Vamos conferir. Estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Teresópolis, Alexandre Vieira, que irá falar sobre a questão da saúde do trabalhador. Bom dia, senhor Alexandre. Como o senhor vê a questão da saúde do trabalhador hoje em Teresópolis? A saúde do trabalhador hoje, a gente vê que é uma situação muito precária, né? Eu vou dar um exemplo da pandemia, que foi quando os motoristas de caminhões, eles não pararam e transportavam os produtos para tudo quanto é lado. E hoje esses motoristas, quando a gente fala em modo geral, né? Esses motoristas a gente percebe que eles estão doentes mentalmente, também como diabetes, também como pressão alta, e eles não têm um ponto de apoio, né? Para poder parar para fazer um exame, para ver o que está acontecendo. Então acho que a gente tem que ver geral e não ficar só no papel. Nós temos que sair daqui para botar isso para a realidade. Então acho que temos que ter mais amparo para poder ajudar essas pessoas. E o município, qual a expectativa que o senhor tem junto ao novo prefeito em relação à questão da saúde do trabalhador? Olha, espero que o novo prefeito faça um bom trabalho, né? Porque hoje nós estamos vendo aí os nossos trabalhadores, servidores, né? Estão passando por muitas dificuldades. Vou dar um exemplo do nosso trabalhador braçal. Hoje ele está na rua capinando, fazendo o seu trabalho, ele não tem um local adequado para fazer as suas necessidades, ele não tem também um lugar adequado para fazer a sua refeição, ele almoça sentado no meio-fio. Então isso é um absurdo, isso tudo vai trazendo para aquele servidor uma certa indignidade e também mental, né? Porque quando você não tem um ambiente onde você possa fazer a sua refeição e também a sua necessidade, isso tudo te traz para o seu pessoal. E aí o que acontece? A sua mente vai ficando doente e você vai passando por momentos piores, onde você vai ficar realmente com a sua mente afetada. E como o senhor vê que poderia ser resolvida essa questão da insalubridade do trabalhador? Olha, eu acho o seguinte, o Sindipmt, ele vem lutando desde as gestões passadas a respeito de banheiro químico. Eu acho que o prefeito que vai entrar agora, ele tem que olhar por um lado humano para esses trabalhadores. Não só o trabalhador braçal, mas de todas as categorias. Até porque, vamos lá, se ele colocar um banheiro químico, ele vai ser transportado num caminhão. Chegou lá, botou o banheiro naquele lugar, o servidor ele tem como ir lá fazer as suas necessidades. E também tem um espaço onde esse servidor pode também fazer o seu almoço, né? Pode fazer a sua refeição, no caso, comer a sua refeição, uma tenda, no caso, já ajudaria. A pessoa vai sentar ali, ele vai fazer a sua refeição e ele vai estar tranquilamente fazendo a sua refeição. Agora, quando você está comendo, sentado no meio-fio, todo mundo olhando do jeito que você está comendo, isso é muito constrangedor. Então, o que acontece? Isso tudo é saúde do trabalho. Então nós temos que rever essa situação. Espero que o prefeito reveja essa situação e atenda também ao sindicato, né, com mais carinho, porque a gente não fomos atendidos até hoje com carinho. O senhor tem algum projeto para a implementação desses banheiros químicos e dessas tendas? E eles seriam para que tipo de trabalhador? Para os trabalhadores da área civil, da área de reformas, da área de jardinagem da prefeitura? Olha, hoje eu falo para você que teria que ser para a agricultura, porque são os trabalhadores que trabalham na capina, para a Secretaria de Serviço Público e Obras, né? São os que estão mais na linha de frente, tá? Eles que estão ali capinando, eles que estão ali roçando, eles que estão colocando um asfalto na rua, então seria mais para esses trabalhadores, né? Então esse projeto seria o quê? Ou comprar esses banheiros químicos, que na época estava em torno de R$ 2.500 cada banheiro químico, e também a tenda. E aí ter um caminhão só para levar esse equipamento para esse servidor. E o servidor também ser tratado com dignidade, porque nós denunciamos o servidor, ele estava andando dentro de viaturas, né, da prefeitura, eu chamo viaturas porque são carros oficiais, com ferramentas, onde nós tivemos aquele capotamento, né, onde teve o servidor dentro do carro. Então, quer dizer, tudo isso é segurança do trabalho, né, e saúde do trabalho também. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para esses servidores. Muito obrigada. Entrevistamos agora Alexandre Vieira, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais em Teresópolis. Bom, Andréia, a gente relembra aqui sobre o Fórum Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que será no dia 28 de novembro, das 10 às 14 horas, no auditório da Secretaria de Saúde, na Rua Júlio Rosa, número 366, na Tijuca.
Podem participar conselheiros, não conselheiros e pessoas interessadas no tema. As inscrições, elas devem ser realizadas de 11 a 14 agora desse mês, pelo e-mail cmstrj, tudo junto, cmstrj@yahoo.com.br, de acordo com a ficha de inscrição publicada em Diário Oficial no dia 31 de outubro. O fórum é a etapa preparatória para a 5ª Conferência Estadual, marcada para acontecer em junho do ano que vem. E você esteve conversando também com a doutora Edneia, que falou aí sobre alguns detalhes importantes, né, da saúde do trabalhador, mas antes eu quero só mandar um abraço aqui para o Cristiano Gil, para o Marco Velic, para o querido aí Isael, lá em Água Quente, também um abraço para a Marilene, do bairro dos Funcionários, e para a Grécia Silveira, sempre ligadinhos aqui no nosso Cidade Agora. O que você pode adiantar aí do papo que você teve com a doutora Edneia? A doutora Edneia pontuou para a gente a necessidade de discutir as condições de saúde dos trabalhadores. E ela levantou uma questão muito importante, Maurício, que é sobre os trabalhadores no campo, né, que nós temos aí em Teresópolis um cinturão verde. Então, um dos carros-chefes da nossa produção de hortifruti, né, de hortaliças, e a gente passa aí por uma questão dos agrotóxicos, que contaminam não só diretamente aquele trabalhador do campo, como também nós consumidores. E ela apontou uma coisa muito importante, que o câncer do trato intestinal gástrico já superou o número de casos de câncer de pulmão, que também é bem alto. E ela falou também do polo moveleiro, sobre a silicose, bem interessante as ponderações dela, as colocações, inclusive lembrando da importância do fórum que terá, elegerá delegados agora no dia 28 de novembro, e posteriormente haverá o fórum estadual e em seguida o fórum nacional. Bom, vamos então conferir um trecho aí da entrevista que a Andréia fez com a doutora Edneia, que é integrante de uma comissão, né, de segurança do trabalhador dentro do próprio Conselho de Saúde. A gente viu nas imagens ali, também estava presente lá o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Valdir Paulino, que já está presidente do Conselho há alguns anos, né? Quase, eu já até perdi a conta, né, de quanto tempo o Valdir Paulino está à frente do Conselho de Saúde de Teresópolis. Nós vamos ver um trechinho da entrevista. Estamos aqui no Conselho Municipal de Saúde com a secretária executiva da mesa de negociação, Edneia Martuchelli, que irá nos falar sobre o Fórum Municipal dos Trabalhadores. Doutora Edneia, bom dia. Como a senhora vê a questão da saúde do trabalhador em Teresópolis? Bom dia, né? Assim, a saúde do trabalhador se relaciona aos riscos que o trabalho traz para a vida humana. E em Teresópolis, a gente não tem hoje um programa municipal específico de atendimento à saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? É porque há diferenças entre o trabalho masculino e o trabalho feminino, e a gente precisa qualificar bem a oferta de serviço de saúde para cada categoria profissional. E aí, diante disso, o Ministério da Saúde propõe a realização de encontros para, então, definir essa política e implantá-la nos municípios, no Estado e no nível do Ministério da Saúde também. A ideia é que a gente possa trazer a sociedade, e aí a sociedade basicamente representada, né, pelos sindicatos, pela Federação de Trabalhadores, pelas associações de trabalhadores, e em Teresópolis nós temos diversas, né? Hoje, junto à mesa, nós temos o sindicato da Prefeitura Municipal, o SINDPMT, nós temos o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Saúde, nós temos a Federação Nacional dos Médicos e o Sindicato dos Servidores da Previdência Social. A esses sindicatos
para que a gente tenha uma ação, né, junto ao fórum efetiva para traduzir as demandas dos trabalhadores, nós precisamos que outros sindicatos participem. Então, esses sindicatos foram convidados a participar do fórum, que ocorrerá no dia 28 de novembro, de 10 às 14 horas, na sede da Associação Médica de Teresópolis, aqui na rua William Christian Cleme. Na verdade, assim, o que se quer é que essas entidades se reúnam, discutam o tema, tragam as suas propostas, essas propostas serão aprovadas, serão eleitos delegados, e esses delegados levarão as propostas municipais ao Fórum Regional da região serrana. Em seguida, novos delegados, e aí, portanto, Teresópolis tem a chance de eleger delegados à Conferência Estadual, levarão, então, propostas maiores e mais consolidadas de todos os 16 municípios da Serrana para a Conferência Estadual. E aí, em seguida, né, nós vamos para a Conferência Nacional de Saúde, que vai ocorrer em Brasília. Ainda não há uma data efetiva agendada, mas vai ocorrer esse ano ainda. E as propostas, então, de todos os municípios, todos os estados, serão consolidadas na nacional, para que também se tenha uma política nacional revisitada, porque a política nacional já existe, de saúde do trabalhador, se revisite, incorpore as propostas de todos esses delegados eleitos nas conferências e nos fóruns municipais, para que se traduza em ação efetiva de redução de risco, para que a gente diminua a mortalidade e o adoecimento que o trabalho traz para as pessoas, né? Teresópolis faz parte do cinturão verde da região serrana, quando a gente pensa na economia agrícola, né? Como é que a senhora vê a participação do Conselho Municipal de Saúde, desse fórum, na tentativa de mitigar os efeitos deletérios na produção agrícola? Na verdade, assim, é uma preocupação da mesa de negociação permanente do SUS, e é uma preocupação enorme do controle social, né, que é quem faz a fiscalização, que é quem acompanha as ações de saúde, no sentido de que a gente tem uma política voltada a trabalhador rural, né? Essa escala comercial, vamos dizer assim, e industrial também, ela é responsável hoje por grande parte do dinheiro que circula na cidade, né? Ela é responsável pela talvez a maior economia da cidade, talvez se comparando ao turismo. Há uma correlação enorme do trabalho rural, desde a forma como as pessoas se locomovem no campo, da forma como elas trabalham, né? A ausência de uso de equipamentos e uma preocupação muito grande com o uso indiscriminado de agrotóxicos, né? Esse uso, hoje está qualificado como um risco muito alto para câncer de tubo digestivo de forma geral. A nossa cidade, ela tem uma inversão do câncer de pulmão com o câncer de tubo digestivo, quando a gente analisa o perfil epidemiológico, e isso tem uma correlação direta com o uso de agrotóxicos. Então, já existem dados comprovando que os agrotóxicos estão sendo responsáveis por um aumento no índice do câncer no trato digestivo? Com certeza. A gente tem um estudo do INCA, que foi realizado em 2018, foi repetido agora em 2022 durante a pandemia, e ele foi uma análise das internações em hospitais, né? Na verdade, ele foi feito em Teresópolis, Pretópolis e Friburgo, porque, como você diz, é um cinturão de produção, né? Não é feito só a Teresópolis. E se demonstrou essa correlação direta entre uso de agrotóxico e câncer, e não só entre os trabalhadores, também entre quem consome esses alimentos. Mas é lógico que a gente tem que ter uma delicadeza enorme, porque a gente inicia a fala dizendo que é a maior economia da cidade. Então é preciso que haja uma ação para prevenir esses fatos, reduzir o uso de agrotóxico e tornar o trabalho no campo que não seja um fator de adoecimento. A senhora tinha me falado sobre uma outra área, que é o polo moveleiro, e a senhora tinha me falado sobre a silicose. A senhora poderia explicar um pouco mais como a saúde do trabalhador nesse campo também, nessa área de produção também se manifesta?
Bom, nós vamos ver já já essa resposta, porque antes eu queria falar uma outra questão aqui, Andréia, porque a gente estava aqui vendo a reportagem e eu tive uma notícia muito triste aqui na área de saúde do município, porque tem uma paciente que precisa fazer uma cirurgia de prótese de quadril. E é uma cirurgia extremamente demorada hoje no processo do SUS. Mas essa pessoa, ela está sofrendo tanto que ela foi ao Ministério Público, à Defensoria Pública, né? E felizmente conseguiu um encaminhamento. Só que, infelizmente, a cirurgia era para estar acontecendo agora. E simplesmente ela foi adiada porque o médico que fazia esse tipo de procedimento, ele parou de atender o SUS e a prefeitura ainda não contratou um novo médico. Ou seja, a fila já é imensa, o médico anterior já não estava dando conta, e agora a gente está com uma fila parada para a contratação desse profissional. Então, eu não estou aqui querendo dizer que a prefeitura é culpada, o médico, eu não sei as circunstâncias, mas o que eu lamento é porque eu tive pessoa da minha família que felizmente teve recursos em plano de saúde e mesmo assim, com o plano de saúde, teve que gastar dinheiro para poder ainda uma parte da cirurgia ser paga. E a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não têm como, independente do SUS. E como eu vi o sofrimento dessa pessoa na minha família, fico muito triste de ter essa notícia. Essa senhora que estava com a cirurgia marcada estava, assim, muito feliz. Felizmente, ela tinha uma expectativa de resolver o seu problema, e aí me acontece isso. É uma notícia muito chata. Já que nós estamos falando de saúde do trabalhador, vamos falar da saúde também do cidadão teresopolitano. E fiquei realmente muito triste. É lamentável, né? Lamentável porque quando você marca uma cirurgia, existe todo um protocolo. Então, são realizados exames pré-cirúrgicos e cria uma expectativa também emocional. E isso daí é uma situação que se alastra pelo Brasil, essas filas imensas do SUS, não é uma questão só de Teresópolis, né? É uma questão do Estado todo e do país, né? O sistema de saúde no Brasil, ele precisa realmente de uma modificação muito grande, né, Maurício? É verdade. Bom, tomara que a prefeitura acelere. A gente sabe e fico temeroso, porque a gente está no final de um momento aí de governo, mas que pela gravidade da situação dessas pessoas, a prefeitura tente acelerar ao máximo na contratação de um novo médico para suprir essa carência. Muito triste. Olha, eu vi a esperança dessa pessoa ruir nesse momento e tomara aí que a gente possa trazer boas notícias em breve. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Rodrigo, meu primo Rodrigo Medeiros, um grande abraço. Também um abraço para o meu amigo Pedro Huck, lá na Cascata do Imbuí. Quero mandar um abraço também para a galera lá do Poço dos Peixes, que está surpreendendo aí no Campeonato Municipal, fazendo uma belíssima campanha, e o Campeonato Municipal de Futebol que já está entrando em sua reta decisiva das classificações para as finais da competição. Então, desde já, parabéns, independente do que vier por aí, a galera do Poço dos Peixes já vem fazendo bonito, com 3 vitórias em 3 partidas do campeonato. André, vamos voltar a ver mais um trecho aí da entrevista. Vamos aí na sequência da pergunta que você havia feito aí à doutora Dinéia. Solta aí, Caio. Então, nós temos tanto o polo moveleiro quanto o de vidros, vidraçarias, etc., né? Na própria produção rural isso também acontece. A gente tem a aspersão de pós no ambiente, mas no moveleiro e no de vidros isso é muito intenso. E a gente tem micropartículas que circulam e que, se eu não me protejo, usando máscaras adequadas e tendo mecanismos de retirada do ambiente desse pó,
eu tenho fixação no pulmão dessas partículas. E isso leva a uma fibrose pulmonar em curto tempo. Então, nós podemos ter doenças graves, nós podemos ter necessidade de transplante de pulmão quando essas ocorrências profiláticas não acontecem, né? Então, é preciso que a gente pense também nesse fator. Mas é óbvio que, assim, a gente fala do agrotóxico, do trabalhador rural, da silicose, de outras doenças respiratórias para outros campos, mas o simples fato de dirigir, um taxista tem um acometimento de coluna lombar, né, que é também muito importante. Então, a função, acho que hoje, desse fórum é dar voz aos sindicatos, né? E aí, quando a gente fala sindicato, a gente não está excluindo o sindicato patronal. A gente, na verdade, quer que todos participem. Mas a gente sabe que quem entende de doença do trabalho, infelizmente no Brasil, é o trabalhador, porque é ele que sofre a ação do trabalho no seu corpo. A senhora comentou sobre a importância de o sindicato patronal estar junto dessa iniciativa. A gente vai estar começando o próximo ano com um novo governo. Qual a sua expectativa junto ao novo prefeito? Então, nessa seara da saúde do trabalhador, o que a gente espera é que efetivamente seja implantada no município, né, elaborada e implantada, uma política efetiva voltada à saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador, ela é uma ação intersetorial. Então, nós vamos precisar de, além da Secretaria de Saúde, trabalhar, por exemplo, com educação, né? E tornar a fala de prevenção uma fala ampla em todos os setores. Então, a gente espera que o novo prefeito, a nova Câmara, né, possa trazer a saúde do trabalhador como uma prioridade, até porque o maior número populacional nesse município é de adultos jovens e é de força de trabalho. Então, se a gente não preserva pelo menos essa força de trabalho, né, que tipo de saúde a gente está ofertando às demais faixas etárias da população? Além do que, há uma relação de produção e de economia, né? Então, assim, é lamentável que um trabalhador rural morra ou tenha o seu tempo de vida encurtado ou tenha uma doença que o incapacite apenas porque o poder público, junto com toda a população, eu acho que todos nós somos responsáveis, mas especificamente o novo governo tem essa função, né? Deixe de trabalhar com uma política tão simples e tão efetiva quanto a redução de risco no trabalho. Sem falar na taxa de absentismo que acontece quando esses trabalhadores ficam doentes ou incapacitados. Quando a gente fala da questão patronal, é nesse sentido. O prejuízo é maior para o trabalhador, mas certamente para a economia e para os patrões é definitivo. As pessoas faltam, se ausentam, morrem e são mão de obra especializada, por exemplo, né? Parece muito cruel isso que a gente está falando, mas na verdade importa a todos que o trabalhador fique saudável, né? E mais do que isso, que se pense, além da saúde do trabalhador, e aí olhando pelo lado do empregador, num processo de qualificação de meio ambiente no ambiente de trabalho. Então, se eu tenho a questão da ergonomia, uma cadeira inadequada, né, uma luz inadequada, condições ambientais que são impróprias, eu certamente como patrão preciso olhar para isso. A política de segurança no trabalho, ela já está colocada, então a legislação está pronta. É preciso que se cumpra a legislação em relação à segurança no trabalho, mas que o poder público garanta a fiscalização, o acompanhamento e a determinação de ações nesse campo. No período pós-pandemia, houve um aumento muito grande nos casos de doenças mentais. Qual a sua perspectiva com o fórum? Vocês pretendem também abordar essas questões de saúde mental dentro do fórum? Eu acho que esse é assim, um dos principais focos, né?
Quando a gente fala dos riscos ambientais, dos riscos físicos, né, na verdade, mais do que a pandemia de Covid, que veio agravar esse processo, o adoecimento em saúde mental, né, seja com depressão, ansiedade e outras patologias, hoje é muito grave na população em geral, e quando a gente faz um recorte no trabalho, isso se agrava ainda mais. Então, é preciso que, dentro da política de saúde do trabalhador, a gente tenha um desenho de atenção em saúde mental aos trabalhadores e às trabalhadoras em todos os campos da atividade humana, né? O fórum é aberto a todos ou só aos funcionários do município? Na verdade, o fórum é aberto para as pessoas que vão se inscrever. E a gente tem incentivado, né, que as representações sindicais ou associativas compareçam, porque nós, na verdade, queremos um fórum que proponha questões fundamentadas na experiência prévia. Então, há, óbvio, uma possibilidade de observadores, né? Mas como nós teremos que eleger delegados para regional e para estadual e para nacional, é preciso que tenha representatividade do grupo de trabalhadores. Então, não há nenhuma objeção de que as pessoas compareçam, é óbvio, mas há uma necessidade de que se entenda que direito à voz e a voto terão os inscritos na conferência. A inscrição ela é feita no Conselho Municipal de Saúde, né? Até o dia 24 de novembro, então basta ou comparecer ao Conselho ou enviar um e-mail para que se inscreva ou como observador ou como participante efetivo com direito à voz e voto na conferência. Bom, tá aí então bem explicado, só uma correção, que no release que recebemos, Andréia, dizia que seria lá no auditório da própria secretaria, mas a doutora Dineia falou ali que será no auditório da Associação Médica de Teresópolis, né, conhecida também, né, por alguns como Sociedade Médica, ali na Hermitage, né, próximo ali aos condomínios da Fazenda Hermitage. Né? Então fica aí esclarecido. Antes de irmos para o intervalo, porque na volta a Andréia vai falar sobre o papo que ela teve com as agentes comunitárias de saúde e o pessoal da capacitação para esses agentes, essas agentes, com relação à questão da violência sexual e também sobre tuberculose. Mas eu vou aproveitar para falar de futebol aqui, uma curiosidade, meu amigo Caio. Eu estava vendo aqui que o segundo turno do Campeonato Brasileiro, o seu Botafogo, que é o líder e favorito, fez 40 pontos no primeiro turno. Ele está no segundo turno, ele é o vice-líder, se fosse dividido em primeiro e segundo turno. A liderança do segundo turno é do Internacional, que faz uma belíssima campanha no segundo turno. E o Fortaleza também. Fortaleza tem 27 pontos, estaria empatado com o Botafogo. E o Palmeiras aparece logo atrás com 25. Aí o Grêmio, que está brigando contra o rebaixamento, seria o quinto colocado com 24 pontos, e o Vitória, que também briga contra o rebaixamento, seria o sexto colocado com 23. Ou seja, o Grêmio e o Vitória fazendo turnos totalmente distintos na zona de rebaixamento no primeiro turno e reagindo no segundo. Aí o próprio Fluminense reagiu, né, tá com um aproveitamento bem melhor no segundo turno. O Flamengo está no meio da tabela. Agora, por outro lado, o meu Cruzeiro, o Caio, seria uma vergonha. Está com um aproveitamento no segundo turno de time rebaixado. Estaria no Z4, ao lado do Cuiabá e do Atlético Paranaense e do Bragantino. Bragantino, o time que menos pontuou até agora no segundo turno. Isso no segundo turno. Mas no geral do campeonato, o Fogão está com a mão na taça, né? Vamos lá, né, Botafogo? Não pode dar mole de novo. Vamos aí, não quero nem falar muito de Campeonato Brasileiro, porque o Cruzeiro essa semana conseguiu me perder para os reservas do Flamengo, jogando futebol ridículo. Essa é a realidade. E o Mengão, que vai jogar aí no final de semana a segunda e decisiva partida da Copa do Brasil. Eu torço muito para que o Flamengo vença o Atlético Mineiro e seja campeão. Tá bom? Vamos ao rapidíssimo intervalo. Na volta a gente continua o papo com o André e traz também outras reportagens. Rapidinho, eu já volto.
Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Mix de oferta Carrapeta. Prepara a sua casa para o fim de ano. Teca Conjunto Bacia Easy com caixa acoplada por R$ 299,90. Conjunto Filtro mais bomba por R$ 1.399,90. Aquecedores 7 litros por R$ 499,90. Kit acessórios Way com 5 peças por apenas R$ 149,90. Vem pra Carrapeta! Mas afinal, o que é o assédio moral? Olá, sou o Cato. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: o assédio moral. Assédio moral é uma conduta abusiva que pode ocorrer no ambiente de trabalho, onde uma pessoa é sistematicamente humilhada, desrespeitada ou intimidada. É importante diferenciar um conflito normal, que pode surgir de uma discordância pontual, do assédio moral, que é persistente e visa desestabilizar a vítima. Reconhecer o assédio moral é essencial para criar um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos. Fique atento e denuncie. Juntos, podemos combater o assédio moral. Servidor pelo servidor, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Delicinhas Pizza, a pizzaria que traz para você massa frescas e pizzas irresistivelmente saborosas e bem recheadas. Experimente e se delicie com o melhor da pizza. Nossas pizzas gigantes têm 35 centímetros com 8 fatias por apenas R$ 49,90. Combos imperdíveis. Faça seu pedido agora. 21 974 04 12 95. Entrega grátis. Consulte seu bairro. Funcionamento de segunda a sábado, das 6 às 11 horas da noite. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Chegando para o segundo bloco do nosso Cidade Agora, antes de voltarmos a falar com a minha amiga Andréia Brito, a gente aproveita para mandar um abraço aqui para um casal muito simpático, muito querido, e vascaínos, os dois são vascaínos? Não, Dona Terezinha é botafoguense. Botafoguense, então tá bem na briga, Seu Pontes está mais ou menos, né? Pelo menos de futebol. Seu Pontes, um grande abraço, meu amigo Pontes, e a Dona Terezinha, que é botafoguense, e o Pontes é vascaíno.
E mandar um abraço para o Alexandre, para o Marcelo, para a família toda. Meu amigo Marcelo, eu narrei muito gol do Marcelo quando narrava futebol. Alexandre jogava direitinho, mas não era tão bom de bola, não. Tanto que foi para o mundo da contabilidade. Um abraço. Minha amiga Andréia e nossos telespectadores, nós teremos aí nesse final de semana um espetáculo de dança muito bacana. A gente tem até algumas imagens aí dos ensaios do espetáculo que vai estar sendo exibido em Teresópolis. Elementos disponíveis para outras composições, de autoria de Paulo Emílio Azevedo. É um espetáculo que explora o lúdico e reconhece o protagonismo de corpos fora do padrão. Né? Pessoas que têm deficiência, pessoas, né, que se adaptam a essas questões para mostrar que também podem fazer arte, fazer dança. E o espetáculo muito bacana, muito diferente, e que foi vencedor do Prêmio Funarte Acessibilidade de 2020. Então, esse espetáculo estará sendo encenado em Teresópolis, nesse sábado, dia 9, às 19h30, no Teatro do Sesc. Então, está aí feito o convite, uma oportunidade de ver um trabalho diferente, um trabalho de dança, que nós temos poucos espetáculos de dança que vem a Teresópolis, e principalmente um espetáculo diferente, um espetáculo que não é só de cultura, mas fala também de acessibilidade, de reconhecimento, né, das pessoas, independente aí das suas questões corporais, étnicas e etc. Minha amiga Andréia, é muito bacana sempre falar de cultura, né? Sim. A cultura é importante e nós temos poucas oportunidades às vezes, né? Então, a gente sempre procura divulgar aqui, porque muitas vezes vem espetáculos muito legais em Teresópolis e que o pessoal não fica sabendo, né? Nessa sexta-feira está tendo um espetáculo de música, que nós divulgamos no programa dessa quinta, e agora no sábado, espetáculo de dança. Semana passada também tivemos um espetáculo de jazz, que é um tipo de música que tem muitos adeptos, mas que tem pouca oportunidade, né, para o público em geral. Não só para os adeptos, para aqueles que curtem, como também para quem quer conhecer, né? Porque o jazz é elite aí da música instrumental mais popular, né? Então, sim. E essa apresentação aí, Maurício, que vocês acabaram de colocar na tela, ela é muito interessante porque ela traz uma outra questão, que é a questão da inclusão. Isso aí. Né? E isso é uma pauta muito importante, principalmente quando a gente pensa que crianças e adolescentes com deficiência também se sentem representados na arte. E eles passam a se sentir protagonistas e capazes de se expressar artisticamente. Então, é sempre muito bem-vindo, né? Todas essas manifestações culturais. Falando em... nós estamos vivendo o mês da cultura. E o último final de semana, inclusive, teve o Dia Nacional da Cultura. E dentro dessa programação, a Secretaria de Cultura de Teresópolis vem realizando várias atividades, e entre elas a 4ª semana do Hip Hop de Teresópolis, que já teve vários eventos. Começou no dia 2 de novembro, teve um pocket show e batalha de rima na Praça Olímpica. Aí durante a semana teve evento no Colégio Estadual Euclides da Cunha, teve aí outros lugares também recebendo, né, as batalhas aí do pessoal fazendo a sua rima. E agora vai ter, nesse sábado, dia 9, a batalha da TJK, a partir das 19 horas, na Praça Olímpica Luiz de Camões. Então, nesse sábado, né, tem dança no Sesc, e para quem curte, né, a cultura hip hop, às 19 horas, a partir das 19 horas, na Praça Olímpica Luiz de Camões, tem a batalha da TJK. A batalha da TJK é a atração aí, né, que tudo isso produzido pelos coletivos Ponto de Luz, Cultura Rap Terê, Slam Quatro Cantos, Cris do Gibe, Movimento Terê Grafite e artistas independentes
da cena teresopolitana. Parabéns aí para a rapaziada e que seja mais um sucesso. Minha amiga Andréia, vamos voltar agora ao material que você esteve fazendo nessa quinta-feira lá na Secretaria de Saúde, e eu dizia que você conversou com o pessoal que estava à frente da capacitação de agentes comunitários de saúde para duas questões importantes: a violência sexual e também a tuberculose. E antes na matéria, o que a gente pode acrescentar aí para chamar o VT? Aconteceu nessa quinta-feira o curso de capacitação de agentes comunitários lá no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, e visando capacitar esses agentes para identificar sinais de violência sexual e também quanto à tuberculose. Tuberculose, Maurício, é uma doença que as pessoas acham que faz parte do passado, mas que, na verdade, ela está muito presente, e a gente enfrenta aí uma resistência muito grande da população, primeiro, em assumir que está doente, e segundo, em continuar o tratamento. Então, esses agentes comunitários, eles precisavam mesmo serem capacitados nesse sentido e também de identificar sinais de violência sexual. Bom, vamos então chamar o VT, vamos conferir aí o papo que a Andréia teve com o pessoal aí que esteve à frente da capacitação. Estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde, onde está acontecendo um encontro de capacitação de agentes comunitários em violência sexual e tuberculose. Ao meu lado está a Renata Azevedo, enfermeira, que vai falar um pouco para a gente sobre a questão da conscientização dos agentes comunitários. Renata, bom dia. Olá, bom dia. Nessa manhã nós estamos fazendo uma capacitação desses agentes comunitários. É uma parceria, né, da Unifeso com o IETEC no cenário de prática, junto à vigilância epidemiológica, na capacitação dos agentes comunitários que atuam na atenção básica, né? Como você imagina que os agentes comunitários possam sair dessa reunião, tanto em relação à violência sexual quanto em relação à tuberculose? Com a capacidade de reconhecer, né, e fazer também diagnóstico precoce. Que o agente comunitário, ele é fundamental, o papel dele no cenário, né, no território dele, na identificação. Ele normalmente é o que chega primeiro na casa dessas pessoas. Então, hoje a gente tem o objetivo de fornecer ferramentas, tanto no diagnóstico, né, precoce da tuberculose, na prevenção, quanto também no reconhecimento da violência. A população subestima o número de casos de tuberculose. As pessoas costumam achar que a tuberculose é uma doença antiga. Flávia, como você imagina a situação atual a partir desse fórum? A nossa intenção é que os agentes comunitários eles levem a informação, né, tanto para a comunidade, sejam multiplicadores das informações que a gente traz aqui, né? Esses grupos de alunos da medicina fazem um trabalho durante todo o semestre, coletando dados junto à vigilância epidemiológica, para poder montar esse trabalho e apresentar esses dados para os agentes comunitários, junto com a capacitação sobre transmissão, prevenção, para que eles possam estar levando essa informação de maneira clara para toda a comunidade. E a questão da violência sexual? Como está a violência sexual hoje no município de Teresópolis? A gente tem os dados, né? Temos números de notificação compulsória, mas a gente ainda traz isso para os agentes comunitários porque isso ainda é muito subnotificado, né? Então esse é o objetivo, para que a gente possa, junto a outros serviços como a Sala Lilás, fazer com que a conscientização, que a notificação compulsória é um instrumento de saúde pública. E aqui você atribui a subnotificação nos casos de violência sexual? Por muitas vezes a falta de conhecimento, né? A falta de informação. Então, esse é o nosso objetivo, trazer de forma clara a identificação dessas violências, né? Que a gente sabe que existem vários tipos de violência, e para que eles possam identificar e sim a gente possa ter dados reais dessas violências. Flávia,
A violência sexual, dentro desse cenário do encontro, do fórum, do curso de capacitação desses agentes comunitários, essa violência sexual, ela engloba também a violência sexual infantil? Sim, a gente tem dados epidemiológicos que mostram que a violência sexual infantil no município é muito elevada. E a gente traz isso para os agentes comunitários, levando para eles esses dados e esses números para que eles consigam identificar, de acordo com as visitas domiciliares, consigam identificar algum comportamento diferente, algum dado, para que isso possa ser investigado pelas equipes de saúde. As escolas também fazem parte desse processo de identificação e de notificação? Sim, a gente tem um trabalho junto com o Programa de Saúde Escolar, que também tem uma parceria com a Unifeso e as escolas, né, que a gente trabalha junto, e a gente já fez alguns trabalhos, inclusive com as escolas, e isso vem se mantendo. E nesse sentido, o Conselho Tutelar, ele também é acionado? Existe um trabalho, existe uma tríade, um tripé entre vocês? Sim, tudo isso está no fluxograma que eles produziram, então eles receberam hoje o fluxograma, onde eles conseguem fazer todo esse caminho da rede, incluindo o Conselho Tutelar. Existe na delegacia atualmente uma sala roxa, que é a sala lilás, que é de atendimento à vítima de violência sexual, violência doméstica. E também existe uma sala para atendimento de crianças vítimas de violência sexual. Como você imagina que essas salas, esses ambientes possam contribuir no sentido de incentivar as denúncias? A Sala Lilás é um dispositivo do município, né, que já funciona há 1 ano. Então, fica situado dentro da delegacia. E essa Sala Lilás, ela tem como objetivo o atendimento humanizado a essas vítimas de violência, tanto crianças quanto adultos. Lá a gente encontra hoje enfermeiros, psicólogo e o médico perito, né, o médico legista, que faz esse atendimento humanizado. É uma sala bem estruturada, para a criança, uma sala mais lúdica, né? Tem espaço para a criança, para que essa denúncia, não chega a ser uma denúncia, né? Ali é uma sala de perícia, mas que seja um ambiente mais lúdico para a criança e que a pessoa vítima de violência se sinta um pouco mais confortável nessa situação em que está vivendo. Uma mulher que sofra algum tipo de violência sexual, qual é o primeiro caminho que ela tem que fazer? Existe algum telefone, existe algum órgão que ela pode procurar? A mulher vítima de violência, ela pode procurar qualquer unidade de saúde, e hoje a gente preza muito pelo tempo, né? O tempo de denúncia. Até 72 horas a gente tem uma medicação chamada PEP, que é distribuída gratuitamente pelo município, que é uma profilaxia pós-exposição, que minimiza o risco de contrair o HIV. Então a gente hoje, nessa capacitação, a gente também está falando sobre o PEP e para garantir esse fluxo, né, garantir esse acesso em relação a essa medicação que ainda, né, é pouco conhecida, mas que o município possui essa dispensação. Então a gente está fazendo esse trabalho para conscientizar as equipes de saúde quanto a essa medicação. A mulher vítima de violência, então, ela deve se dirigir primeiro à delegacia ou procurar primeiro um posto de saúde? Se ela quiser denunciar, né, porque existem casos em que a mulher não quer denunciar, né? Então a gente tem que saber lidar com essas particularidades. Enquanto profissionais de saúde, a gente tem que preservar
à vontade do usuário. Então, assim, depende da vontade da mulher ou da vítima de violência, se ela quer denunciar. Se ela quiser denunciar, ela tem que ir à delegacia e, a partir dessa denúncia na delegacia, ela é encaminhada à Sala Lilás, né? É uma situação muito delicada. Então, assim, depende do desejo dessa vítima. Mas é importante, né, procurar. É importante procurar a delegacia, procurar ajuda. E quanto ao coquetel, como ela terá acesso a esse coquetel? Basta aí uma... As emergências estão preparadas para receber essa mulher, e a atenção básica também para encaminhar essa mulher de forma correta para que tenha o tempo eficaz da PEP. Então, ela pode procurar a unidade de saúde, as emergências, elas estão preparadas para receber e realizar a profilaxia. E como vocês avaliam a presença hoje dos agentes comunitários? Houve uma adesão grande à palestra? Sim, eles sempre se interessam muito por todos os temas que a gente apresenta, que a gente traz como proposta. Eles se interessam muito, então assim, a adesão é 100%. E como representante do município, qual é a sua avaliação, Renata, sobre a presença dos agentes comunitários e qual a sua expectativa? Eles são fundamentais. O trabalho do agente comunitário é primordial para a atenção básica, né? Aqui, para a gente também, enquanto vigilância, em fazer vigilâncias, os agentes comunitários são fundamentais. Então, a nossa expectativa é das melhores, porque eles acolhem muito bem todas as sensibilizações e é um braço forte que nós temos no território. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada, Renata. Conversamos agora com as representantes do Fórum do novo encontro de capacitação dos agentes comunitários sobre violência sexual e tuberculose no município de Teresópolis. Bom, Andréia, o programa hoje foi mais da Andréia. Hoje rendeu, né, Maurício? Foi muito bacana, porque você trouxe temas variados aí, muita informação. Então, eu quero agradecer muito mais uma vez o seu apoio a gente aqui sempre, e acho que foi muito legal. E reforçar, você tinha uma informação ainda sobre a questão das denúncias, né? É importante ressaltar que os agentes comunitários, eles não fazem denúncia de violência sexual. Eles apenas apoiam, atuam junto às mulheres vítimas de violência no sentido do acolhimento. E isso, as representantes do congresso que houve hoje, né, do encontro que houve, deixaram bem claro isso. Bom, Andréia, quero agradecer muito. Eu que quero te agradecer, Maurício, mais uma vez, a oportunidade de participar do programa. Agradecer ao Marcão também a oportunidade de fazer mais essa matéria, essas reportagens que são tão importantes para o município, né, para os teresopolitanos, né? Muito obrigado mesmo, valeu, e espero você em breve aqui de volta para participar com a gente, ou ao vivo, ou através aí das reportagens. Sim, se Deus quiser. Obrigada, Maurício. Tá bom? Obrigado, o Caio e o Wallace na equipe técnica. Obrigado a você que nos acompanhou durante toda essa semana no nosso Cidade Agora. Eu desejo um ótimo final de semana. Eu volto ao vivo segunda-feira às 19h10. Um abraço e até lá.